Você já assistiu ao filme Paixão de Cristo? Se sim, eu tenho certeza que aquela cena do bebê olhando para Jesus foi uma das que mais te assustou, não é mesmo? Mas afinal de contas, quem é aquela criança aterrorizante com o rosto andrógeno que tem características tanto masculinas quanto femininas? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito desse ser demoníaco que até hoje desperta a nossa curiosidade e o nosso medo? Ou será que o diretor do filme, Mel Gibson, quis trazer uma mensagem mais profunda para o público que 20 anos depois ainda não conseguiu entender? No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 teorias sobre quem seria aquele personagem com características infantis, mas com o rosto assustador que é carregado por Satanás na cena de A Paixão de Cristo. E no final eu também vou te mostrar qual delas é a verdadeira. Eu sou o Pastor Antônio Júnior e antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá ok? Agora sim, vamos começar. A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson e protagonizado pelo ator Jim Caviezel no papel de Jesus de Nazaré, foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. Lançado no ano de 2004, o filme recriou os momentos finais da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, passando por momentos como a aflição e a tentação sofrida por ele no Getsêmani, a traição cometida por Judas, sua prisão, julgamento e todo o sofrimento até a crucificação e a sua morte. E quando saiu nos cinemas, A Paixão de Cristo sofreu muitas críticas negativas da mídia especializada por causa de suas cenas extremamente violentas e duras, algo muito diferente de outros filmes sobre a vida de Cristo, onde se via pouco sofrimento e agonia durante a paixão. Além dos 4 evangelhos no Novo Testamento, Mel Gibson também se inspirou em outros livros que falam sobre a vida de Cristo para escrever o seu filme. Então, é importante deixar claro que desde o início, nem tudo que nós vimos no filme está retratado na Bíblia, mas nem por isso a produção deixa de ser chocante e muito realista. Um exemplo é a cena inicial do filme, onde Jesus está no Getsêmani orando e Satanás aparece para tentar distraí-lo. Pouco depois, Cristo aparece esmagando a cabeça de uma serpente com seu calcanhar, fazendo uma referência ao texto da Bíblia de Gênesis 3, versículo 15, onde Deus diz ao diabo que o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça, fazendo a primeira profecia bíblica sobre a vinda de Jesus à Terra. E outro exemplo é a cena em que Judas Iscariotes é atormentado por demônios que aparecem na forma de crianças que o perseguem e o xingam de amaldiçoado e maldito para sempre enquanto cospem nele. Depois, surge o corpo de um jumento já em estado de decomposição em sua frente, com muitas moscas ao seu redor. E no animal existe uma corda que o discípulo traidor usa para tirar a própria vida. E mais um momento único de A Paixão de Cristo que não está registrado em nenhum dos 4 evangelhos da Bíblia, mas que chama muito a nossa atenção durante a crucificação, quando um dos criminosos, depois de zombar de Cristo, é picado no olho por um corvo. Também existe a lembrança de Jesus como carpinteiro construindo uma mesa estranhamente alta a pedido de um romano que zomba dela. Mas de todas as cenas que estão no filme e não no relato bíblico, a mais chamativa e aterrorizante é sem dúvida aquela do bebê. E antes de entrarmos no significado dessa figura tão estranha, precisamos entender por que Mel Gibson escolheu retratar Satanás como um ser andrógeno. A escolhida para esse papel foi a atriz Rosalinda Caletano. Mel Gibson disse que decidiu dar essas características a Satanás no seu filme porque acredita que ele é real, mas não um ser que tenha chifres e cauda. Veja só o que ele disse. Satanás é mais inteligente que isso e apresenta o mal como algo sedutor e atraente, quase normal, quase bom, mas não completamente. Isso é o que eu tentei fazer com Satanás no filme. O rosto da atriz é simétrico, bonito de certa forma, mas não completamente. Por exemplo, raspamos as sobrancelhas e fizemos quase em câmera lenta para que não pudesse piscar, dando a sensação de que não é normal. Dobramos a voz de um homem que gemia, apesar de a atriz ser uma mulher. E é isso que o mal faz, ele pega algo que é bom e distorce um pouco. Irmãos, por mais que a figura de Satanás seja perturbadora, eu confesso que eu achei incrível a forma com que esse personagem foi mostrado no filme, porque é exatamente assim que o inimigo se apresenta diante de nós, como algo ou alguém que parece bom e bonito, quando na verdade não é. E agora que nós entendemos tudo isso, vamos falar sobre o bebê assustador. Na cena, Jesus é açoitado pelos soldados romanos, enquanto Satanás é mostrado vagando entre a multidão, observando toda aquela violência contra o Filho de Deus. Neste momento, o diabo segura uma criança pequena que olha de maneira muito sinistra para Cristo.
O bebê tem uma expressão perturbadora que deixou muitas pessoas traumatizadas por muito tempo. E para esta cena, Mel Gibson contou com o trabalho do ator italiano Davide Marotta, que hoje tem quase 60 anos de idade. Por mais que ele não seja conhecido no cenário de Hollywood, ele participou de outras produções europeias, mas sem dúvida o seu papel mais lembrado, independentemente do tempo na tela, foi no filme A Paixão de Cristo. E quanto ao significado desta aparição deste bebê no filme, existem 3 teorias muito faladas e eu vou te apresentar todas elas para no final te mostrar qual é a verdadeira, segundo o próprio autor do filme. Lembrando, irmãos, que não há na Bíblia nenhum relato sobre Satanás estar caminhando entre o povo com uma criança nos braços, apesar de sabermos que o seu espírito estava lá o tempo todo influenciando as pessoas a condenar e maltratar o Filho de Deus. Vamos agora então às teorias. A primeira teoria: Jesus foi abandonado pelo Pai. Muitas pessoas acreditam que Satanás, ao surgir em meio à multidão com o bebê no colo, está mostrando a Jesus que até ele é capaz de cuidar do seu filho, enquanto Deus, que é um Pai zeloso e amoroso, o abandonou e permitiu que ele fosse agredido, humilhado e morto nas mãos dos homens. Ou seja, o diabo estaria zombando de Cristo. Essa teoria é interessante porque nos faz refletir sobre a tentação que Cristo sofreu de Satanás no deserto 3 anos antes. Naquela oportunidade, o diabo levou Cristo a um monte e disse para ele se jogar de lá de cima, porque o Pai dele enviaria anjos para salvá-lo. Então, Jesus respondeu citando uma passagem de Deuteronômio capítulo 6, que diz: "Não tentarás o Senhor teu Deus". A segunda teoria: a presença do anticristo. Uma outra hipótese sobre a cena aterrorizante do filme A Paixão de Cristo é que a mulher representa a própria morte, enquanto o bebê é o anticristo rindo da derrota de Jesus. A zombaria é porque eles pensam que com a crucificação Jesus será vencido e eles reinarão no mundo para sempre. Essa ideia também é muito interessante porque faz uma conexão do menino Jesus nos braços de sua mãe Maria, sendo que o bebê assustador representaria o anticristo imitando a história divina e se passando pelo salvador da humanidade. Como nós sabemos, ele virá ao mundo e se passará por esse ser que vai prometer paz e segurança em troca da adoração ao seu nome. Além disso, essa teoria traz a ideia de que por mais que o anticristo ainda não se revelou ao mundo, o seu espírito já está aqui na Terra e ele vaga pelo mundo, não somente observando todas as coisas que acontecem por aqui, como também agindo na vida das pessoas e influenciando decisões de lideranças que no futuro vão possibilitar a sua chegada ao poder mundial. E a terceira teoria: Satanás distorce a criação de Deus. A última teoria, que fala sobre a cena de Satanás carregando um bebê demoníaco durante o açoite de Cristo, é muito diferente das 2 primeiras. E ela tem a ver com a escolha de Mel Gibson sobre as características físicas de Satanás. Lembro que ele disse ter escolhido uma atriz porque ela tinha um perfil simétrico e bonito e ao mesmo tempo raspou suas sobrancelhas para dar a sensação de que é quase angelical, mas que tinha algo estranho. Ele fez o mesmo com o bebê. Ele disse o seguinte sobre isso: "Uma vez mais, esta cena é o mal distorcendo o que é bom. O que pode ser mais terno e bonito que uma mãe e um filho? Então Satanás pega algo belo e o distorce. Em vez de uma mãe e um filho normais, temos uma figura andrógena segurando um bebê de 40 anos com pelos nas costas. É raro, é impactante, é demais. Assim como quando os soldados romanos viram Jesus para açoitar o seu peito. É impactante, é demais", disse Mel Gibson. Ou seja, irmãos, esta é a verdadeira mensagem por trás da cena do bebê assustador do filme A Paixão de Cristo. Mel Gibson colocou esta criança na cena para representar como algo bom e puro pode ser torcido e pervertido pelo mal. E é exatamente isso que o inimigo faz muitas vezes com nossas vidas, não é verdade? Ele pega os nossos talentos, dons e desejos que Deus coloca no nosso coração e os torna ruins apenas para fazer o mal, nos humilhar e nos afastar da presença de Jesus. Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós fiquemos atentos em todo o tempo, pois como o próprio Cristo disse, Satanás é como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Mas não há o que temermos, porque diferente do que o diabo quer que nós acreditemos, Deus não é um pai que abandona os seus filhos e Ele sempre vai cuidar de nós em todos os momentos, mesmo aqueles mais difíceis. E se nós temos Ele, temos tudo o que precisamos. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal.
Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.